Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2023. Solicita a leitura da ata da sessão anterior. Ata 28/2023 da 23ª sessão ordinária em 3 de agosto de 2023. Aos 3 dias do mês de agosto do ano 2023, com início às 19 horas, realizou-se a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, com a presença do senhor presidente Sérgio Vitali, o qual teve a presença dos vereadores Divo Malacarne, Everaldo Corrucial, Gilmar Minosso, Hilário Cardoso, Márcio Runck, Neivo Borsato, Solano Rodrigo Fausti e Volney Luiz Anzileiro. Continuando a pauta do dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, e não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se à assinatura da mesma. Iniciando os trabalhos desta sessão, o senhor presidente solicitou a leitura do Acórdão 1930/23, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde traz a aprovação da prestação de contas anual do exercício de 2022 do presidente Divo Malacarne, contas regulares. O vereador Divo comentou que contas aprovadas é o dever do gestor público, e com a equipe técnica da Câmara juntos foi feita a coisa correta, e isso é o mínimo que o político deve fazer. Na sequência, foi feita a leitura do projeto de lei 1831/2023, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar a orçamento geral vigente no valor de até R$ 200 mil e da outras providências. Logo após a leitura, o senhor presidente encaminhou este projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, concedendo um prazo de 10 minutos para parecer verbal, que então, após essa análise, o representante das comissões, vereador Hilário Cardoso, concedeu parecer favorável, sendo esta por todas as comissões e seus membros. O presidente colocou em votação esse parecer, sendo o mesmo aprovado por todos. Deixado em plenário o projeto de lei e não havendo nenhuma explanação, o senhor presidente colocou em única votação o projeto de lei 1831/23, que foi aprovado por todos. Dando sequência à ordem do dia, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei 1832/2023, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar a orçamento geral vigente no valor de até R$ 100 mil e da outras providências. Logo após a leitura, o senhor presidente encaminhou este projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também para a Comissão de Finanças e Orçamento, concedendo a estas um prazo de até 10 minutos para um parecer verbal, que então, após essa análise, representando as comissões, o vereador Everaldo Corrucial concedeu o parecer favorável. O presidente colocou em votação este parecer, sendo o mesmo aprovado. Deixado em plenário o projeto de lei e não tendo explanação alguma, o senhor presidente colocou em única votação o projeto de lei 1832/2023, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dando andamento à sessão ordinária, foi lido o projeto de lei 1833/2023, súmula. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico-atuarial do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata do Iguaçu, Preve-Prata. Projeto que o vereador Divo Malacarne, representante das comissões, concedeu parecer favorável, parecer aprovado por todos. Deixado em plenário o projeto de lei e não tendo comentários, foi lida a preposição do vereador Everaldo Corrucial, onde vem solicitar a dispensa de novas análises sobre essa matéria, para agilizarmos o presente processo. Preposição essa de número 7/2023, que foi aprovada por todos. Sendo assim, o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei 1833/2023, que foi aprovado por todos. Na sequência, foi feita a leitura do projeto de lei 1834/2023, súmula. Transforma em área urbana lote rural número 30 da gleba 114 FB de Nova Prata do Iguaçu, Paraná. Altera a denominação e dá outras providências. Projeto que recebeu parecer favorável através do parecer verbal do vereador Volney Luiz Anzileiro, o qual falou em nome das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer este aprovado por todos.
Deixado em plenário o projeto de lei e não havendo nenhum comentário, o presidente colocou em única votação o projeto de lei 1834/2023, que foi aprovado por todos. Assim sendo, prosseguindo a sessão, foi feita a apresentação do requerimento número 18/2023 do vereador Everaldo Coucial, onde requer a lista dos servidores efetivos lotados em cargos de comissão, servidores efetivos que tenham função de confiança com gratificação, e os cargos comissionados descritos, cargos e nomes, todos desde a data de 1º de janeiro de 2021. Argumentou verbalmente o vereador que são informações necessárias para que tenhamos transparência nos cargos públicos pagos pelos cofres municipais, se há alguma irregularidade nesse sentido. O requerimento foi aprovado por todos. Na sequência, foi feita a leitura do requerimento número 19/2023, do vereador Everaldo Coucial, onde requer ao Executivo Municipal, mais especificamente ao secretário de Viação e Obras, senhor Claudir Queires, que se faça presente na sessão ordinária do dia 10 de agosto, às 19 horas, para explicar sobre a situação das estradas rurais, os trabalhos realizados, os custos de manutenção das máquinas pertencentes ao município, como está sendo feito o uso de máquinas terceirizadas, onde deverá trazer esclarecimentos para os vereadores sobre o andamento dessa Secretaria Municipal. O vereador autor explicou que é necessária a presença do secretário para esclarecer dúvidas dos serviços de máquinas em nosso município, como também os serviços de máquinas terceirizadas. O presente requerimento foi aprovado por unanimidade. Finalizado, foi feita a leitura da indicação 23/2023 do vereador Neivo Borsato, que solicita ao governo municipal que faça um estudo, levantamento de todos os veículos e equipamentos de propriedade do município que não tenham mais utilidades para uso e venha fazer um leilão desses, e os recursos conseguidos sejam aplicados na compra de máquinas para a Secretaria de Agricultura Municipal. Indicação aprovada por todos. Não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Sérgio Vitali deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores e agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis, declarando encerrada a sessão ordinária dia 3 de agosto de 2023, determinando observar-se esta ata que por mim for redigida e após lida e achada conforme fica, assinada por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos a assinatura da mesma.
Conforme o requerimento devidamente aprovado na sessão ordinária do dia 3 de agosto, o requerimento número 19/2023, passa a palavra ao secretário de Viação e Obras, senhor Cleudir Coeres, para que, atendendo o artigo 332 do Regimento Interno, utilize a tribuna para dar as devidas explicações conforme o regulamento, e após será aberto para perguntas somente ao vereador autor do requerimento, conforme escrito, atendendo assim o regimento dessa Casa de Leis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Também quero cumprimentar a população que acompanha pelas redes sociais. Também quero agradecer ao convite que o vereador Cociel me fez, primeiramente informal, posteriormente dentro das formalidades da lei. E não podia deixar de estar aqui, que esse mês, exatamente dia 14, vai fazer 1 ano e 5 meses que eu estou à frente do setor rodoviário, do Parque de Máquinas, da Aviação e Obras. Então eu vim aqui à disposição dos vereadores, aproveitando esse período, fazer também uma explanação dos trabalhos que nós fizemos diante dessa secretaria durante esse período. E, se tiver algumas dúvidas, estamos aqui justamente para esclarecer. Obrigado por comparecer, Cleudir. Cleudir, eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, é algo que a gente escuta bastante. A Câmara de Vereadores, principalmente eu, como vereador, eu atrapalho o andamento do setor? O meu trabalho de fiscalização e tudo atrapalha? Bom, vereador Cociel, na nossa Secretaria de Viação e Obras, eu não vejo assim que a Câmara tenha atrapalhado, como também às vezes não tenha assim participado tanto, porque aqui tem vereadores aqui que já teve junto com os motoristas, inclusive, acompanhando dentro da gabina do caminhão, uma tarde, vendo a dificuldade, vendo a distância que é de uma cascalheira até a outra. Então, eu não vejo que a Câmara tenha atrapalhado, mas também eu acho que poderia até participar mais no dia a dia, acompanhando também de perto as nossas atividades. Bem, Claudinho, então, não há nenhum projeto respectivo a beneficiar o teu setor parado aqui na Câmara, acredito. Pelo que eu levantei, não há nenhum, como falam às vezes, porque a Câmara não aprova, então não existe nada aqui parado. De antemão, eu poderia até falar assim que encaminhado para a Câmara não tem nenhum projeto, que eu saiba. Mas nós poderíamos, junto com a Câmara e com o Executivo, desenvolver um projeto que viesse a somar justamente o setor rodoviário, onde pudéssemos financiar caminhões, pudéssemos financiar máquinas, justamente para que nós pudéssemos atender melhor a nossa população. Porque essas máquinas não é para o prefeito, não é para o secretário. Essas máquinas futuras seriam para atender justamente quem? O produtor, aquele que pisa lá no barro, aquele que precisa de uma carga de cascalho, aquele que precisa de melhorias na propriedade. Então, acho que a gente poderia até se somar nesse sentido. Bem, Claudir, sobre isso tem uma dúvida. A gente aprovou uma rúbrica orçamentária aqui, foi feita uma licitação de pouco mais de 1,5 milhão para diversas máquinas, rolo, compactador, escavadeira, caminhões. Como que é feita a fiscalização dessas horas máquinas terceirizadas, visto até que essas máquinas não têm nenhuma identificação que estão prestando serviço para o município? Bom, essas máquinas aí, quando elas chegam no serviço, é tirado fotos do orímetro, acompanhado dia a dia, tem fichas aqui, até posso apresentar ao senhor, está aqui as fichas de cada máquina, cada caminhão, tem aqui os horários. E também tenho aqui uma planilha de aonde essas máquinas trabalharam,
entende? Certinho. Inclusive, na data do dia 10, do 10 do 11, e 11 do 11, 10 do 10 e 11 do 10 de 2022, teve fortes chuvas que acabaram danificando muitas estradas, danificando pontes, bueiros. Então, nós temos assim um levantamento de todos os trabalhos que a gente fez dentro da secretaria. Naquela ocasião, assim, foi uma calamidade que nós tivemos que, dentro de 40 dias, nós tivemos que atender a mesma ocorrência por 2 até 3 vezes. Então, isso acaba dificultando também o trabalho por causa do clima. Mas essas máquinas aí, nós trabalhamos aqui em várias propriedades, várias comunidades, e se o senhor permitir, eu até posso nominar as comunidades que nós executamos trabalhos. Né? Nós trabalhamos na comunidade do Ouro Fino, inclusive ali tem a linha Nossa Senhora Aparecida, a linha Olibone, linha Santa Inês, linha Santo Antônio, linha São Jorge, reassentamento São Francisco, Nova Vitória, linha dos Polacos, Vila Salete, Colônia Nova, Barra do Quieto, linha Aurora, linha São João do Borá. Aí nós colocamos até um trecho que nós usamos resíduo asfáltico, um trecho ali. Ainda temos um projeto que futuramente nós queremos implantar mais essa prática, porque a dificuldade dos cascalhos, as cascalheiras estão cada vez mais longe para ser transportado, e a dificuldade é grande. Na sequência, fizemos aqui uns retoques aqui na linha Biancata, linha Filipinas, Santa Cruz, linha da Alberti, Volta Alegre, Estrela do Iguaçu. E também fizemos entornos de aviários. Nós fizemos melhorias nas estradas, para até chegar nos aviários, e em torno dos aviários, porque os caminhões precisam levar a ração lá dentro do aviário, precisam os caminhões para carregar os frangos, tem alguns que poedeira, que tem que carregar os ovos, transportar. Então, nós fizemos aqui aviário do senhor Cleide Schmidt, Tito Graça, inclusive com 2 núcleos, um na linha Aurora e um na Barra do Vorá, o Dene Graça, um no Canguçu e outro na Nova Gaúcha, Wilson Graça, no Escalcão, na Vila Salete, Jair Morgan, Nego Rissoto, Sérgio Vitale, inclusive com 3 núcleos no reassentamento, que nós executamos serviços, Roberto Arcego e Cid Rossi. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que a gente falando essa planilha aqui, parece assim que é tudo muito rápido, mas cada comunidade dessa aqui é basicamente 1, 2, 3 semanas. Depende do tempo, se é chuvoso, se as máquinas não quebram. E a grande maioria dessas atividades aqui foram com caminhões terceirizados e máquinas terceirizadas que nos auxiliaram. Seu Claudir, agora que falou em ponte, até a necessidade ali dos caminhões, tudo, eu fiz há meses já, documentando a situação de todas as pontes do município. Andei muito. E foi uma promessa de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Sabe me dizer quantas pontes foram trocadas até o dia de hoje? E se existe um cronograma para se trocar uma ponte por mês, uma ponte a cada 60 dias? Bom, nós trocamos uma ponte de madeira por tubos de 2 metros lá na comunidade do Ouro Fino, que dá acesso ali à família Domingues. Inclusive foi posto uma cadeira de tubo de 2 metros, e não foi o suficiente por causa do volume de água e chuvas com excesso. Implantamos mais uma cadeira de tubo de 1 metro. Nós fizemos mais uma ponte nas proximidades do centro de captação de água da Sanepar, que também era uma ponte de madeira e foi substituída por tubos de 2 metros. Teve outra ponte que foi substituída próxima à propriedade do Rogério Potmeier, com tubos, 2 ou 3 careiras de tubo de metro, entende? E temos uma outra ponte que está em projeto de ser substituída por tubos de 2 metros, inclusive os tubos já estão no local, ainda não foi implantado, não foi executado esse trabalho, porque
tivemos que fazer um projeto para fazer o assento dos tubos e fazer também as cabeceiras, onde nós vamos ter que licitar isso aí, porque nós não temos mão de obra disponível para efetuar esse tipo de trabalho. Mas então, nesse ritmo, eu devo presumir que está aqui no plano de governo, substituição de pontes de madeiras por galerias de concreto, fazendo uma aí a média de 4, 5 meses, na verdade já está pouco mais de 2 anos, vai demorar bastante. Na verdade, a ponte de concreto mesmo não está sendo executada, está sendo implantado bueiros, entende? Então, na verdade, a ponte de concreto, até a gente esteve fazendo um estudo junto à ODR, que tem um material disponível, mas isso é uma outra situação. Mas nós estamos fazendo o andamento dentro da nossa capacidade, dentro da nossa estrutura, entende? Porque nós também não temos muita gente, hoje nós temos com dificuldade de pessoal, a nossa equipe é bastante reduzida, entende? E a nossa estrutura também deixa um pouco a desejar. Então, com o que temos, fizemos o que podemos. Pois é, seu Claudir, a questão de máquinas, que antes falavam, não dava de fazer porque não tinham máquinas. Como eu disse, uma licitação de mais de 1,5 milhão. A questão de pessoal, a gente provou aqui o teste seletivo, que deu várias vagas, tudo, inclusive em breve vai ter o concurso. Então essa parte aí acredito que também vai ser resolvido. Como o senhor falou ali, tem uma planilha de horas máquinas e tudo, as máquinas terceirizadas. Por exemplo, uma escavadeira com rompedor, a qual não tem licitação, trabalhando numa cascalheira, como que essa máquina é paga? Visto que ela não está inclusa em nenhuma desses contratos aqui, que eu tenho aqui todos eles. O contrato 145/2023, 146/2023 e o contrato 147 também de 2023. Nenhum prevê escavadeira com rompedor. Como que essa máquina é paga? Na verdade, essa máquina foi paga através da empresa que ganhou a licitação. Como ele não tinha o rompedor, ele terceirizou a máquina para fazer o serviço do rompedor. Sim, mas aí a nota vai sair como? Vai sair como se fosse caminhão? Porque aí pega a questão de preços. Por exemplo, o rompedor é mais de R$600 a hora. Não, mas e aqui, por exemplo, o caminhão 164. Serviço de horas máquinas de trator de esteira 239. Serviço de escavadeira hidráulica 22 toneladas, R$211 a hora. Um valor, como eu falei, quase de graça. Quase pagamos para trabalhar. Como que é emitida essa nota? Ela vai ser emitida em qual dessas máquinas? É a empresa que ganhou a licitação de máquinas, que terceirizou o serviço de licitação. Sim, mas na licitação de máquinas tem que estar descrito os itens, até para poder se fazer o pagamento, poder se emitir a nota fiscal na quantidade de horas que as máquinas trabalharam. Então, essa máquina aqui, que não está licitada, como que ela vai ser pago? Quer dizer, vai se emitir uma nota como se fosse outra máquina para pagar essa? Bom, aqui nós executamos o serviço, nós tínhamos necessidade de fazer o serviço. Ou nós tínhamos que dinamitar uma rocha, ou nós tínhamos que fazer esse serviço. Não, mas a questão é essa. Como que essa máquina, não estando licitada e não estando em nenhum contrato, ela vai ser paga? A questão é justamente essa. A máquina foi paga escavadeira, é uma escavadeira. Então, ela exercendo o serviço de rompedor, mas ela é o serviço da escavadeira que está trabalhando. Mas então quer dizer que essa máquina com rompedor trabalhou a R$211 a hora? Na verdade, a empresa que ganhou a licitação que forneceu a máquina para fazer o serviço. Pois é, mas quanta hora desse serviço? Mas é com certeza na hora da licitação, né? Não, uma licitação não previa isso. Até como eu cobrei ali em cima, eu falei, é um erro de planejamento, deveria se prever todos os serviços que são necessários. Agora a questão, porque assim, se pode se emitir uma nota para um serviço o qual não está sendo licitado, quantas outras notas dessas mesmas horas máquinas podem ser emitidas? Essa é a minha dúvida. Agora emite-se uma para pagar o serviço de rompedor, que é bem mais caro. Qual que é a garantia que a gente tem de que a gente vai poder acompanhar e fiscalizar? Inclusive, eu vi isso aí no meu trabalho de fiscalização. Bom, essa questão aqui é a empresa que ganhou a licitação que forneceu o serviço. Entende?
Sim, mas como eu falei, seu Claudio, acho que o senhor acabou não entendendo. A empresa que ganhou forneceu. Mas como que ela vai cobrar se o serviço não tem contrato? Vai se jogar isso aí em outra nota fiscal? Como que vai ser feito? Na verdade, a empresa ganhou a licitação de hora máquina de escavadeiras e ela fez o serviço de hora máquina de escavadeira. O rompedor é só um implemento, mas é a escavadeira que trabalha. Quem executou o serviço é a escavadeira. Então, essa empresa terceirizou uma escavadeira com rompedor, que a gente sabe que a hora do rompedor, por ser um acessório que deteriora bem mais o maquinário devido à vibração e tudo, trabalhou por R$211 a hora. Bom, daí eu não sei como que eles acertaram, né? Eles executaram o serviço, nós pagamos esse valor para a empresa. Pela mesma quantidade de horas? Com a mesma quantidade de horas. Isso aí o senhor garante? É o que eu estou falando para o senhor. Não, então o senhor garante, beleza, seu Claudir. Porque a minha dúvida é justamente essa. Se pode se pagar uma nota fiscal de uma máquina ou de algo que não tem contrato, abre-se brecha para quantas outras notas fiscais saírem. É algo que o senhor tem que concordar comigo que levanta sérias dúvidas. Até porque o município só pode pagar o que tiver contratado. Via licitação, tudo, um processo extremamente burocrático. Exatamente, por isso que foi pagado a escavadeira, serviço de escavadeira. A esse valor aqui? Sim. Então, seu Claudir, qual que é o custo que deu essas horas com o rompedor? O senhor sabe me dizer? Agora de cabeça eu não sei ao certo, não lembro. Então, essa questão da nota fiscal, aí eu vou pedir se o senhor puder me conseguir essa nota fiscal, porque eu ainda não consegui achar ela, ali para a gente ver bem a situação aí, porque, como eu falei, a escavadeira com o rompedor, a hora passa de R$500. Duvido muito que colocariam a esse valor, mas aí o senhor me mostra lá a nota fiscal do serviço descrito. Se eu não me engano, esse serviço, pelo que eu fui correr atrás, ele dá em torno de quase R$20.000. Não lembro, não lembro o valor. Não, mas eu fiz um levantamento, mas eu gostaria de ver o papel mesmo. Ver a nota fiscal impressa. Até para a gente ter certeza que nessa licitação, já que paga-se uma máquina que não está sendo listada, garantiu o que mais? Porque se pode se emitir uma nota, pode se emitir 10. Então, isso aí é algo que até a população sempre ficou de olho, tudo, até pediram para a gente, como vereador, acompanhar, e é o que eu tenho feito. Não, nós pagamos a escavadeira. Então, o rompedor é um acessório que vem junto na escavadeira. Mas que não está previsto em contrato, a hora dele custa bem mais. Inclusive, essa máquina que estava com o rompedor nem é da empresa listada, né? Quer dizer, ela terceirizou uma escavadeira com rompedor para cobrar esse valor de R$211, que ela não teria obrigação. Que, tecnicamente, se não está no contrato, a empresa não tem obrigação. Por menos da metade do preço. Bom, mas a empresa executou o serviço. E a questão das pontes, existe algum cronograma, algo assim para substituir, alguma coisa assim, para a gente dar algo plausível para os agricultores que cobram e tudo, porque inúmeras pontes, inclusive algumas onde eu passei com o meu Vectra, que é um carro pequeno, eu já passei quase com medo. Se for passar um ônibus escolar, que nem eu vi alguns passando ali, onde o motorista tem que ficar escolhendo aonde colocar o pneu do ônibus, existe algum cronograma, algo para resolver nessa questão? Bom, a ponte que tem cronograma que está diante de mão, que vai ser executada, é essa que nós falamos ali, falamos a ponte do Moacir Walter, Moacirzão. Então, essa já está em andamento. Outras pontes, conforme elas vão danificando, nós vamos recuperando. Entende? Vamos dando manutenção, com substituições de planchas, as vigas, se for necessário, dentro desse cronograma. Sr. Claudir, se o senhor puder, ainda semana que vem, me trazer essas informações dessa máquina escavadeira com o rompedor, quanto custou a hora, quantas horas ela trabalhou, toda a documentação ia me ajudar muito. Sim, senhor.
Então, da minha parte, Claudir, só agradecer a tua presença. Muito obrigado. Solicito a leitura do projeto de lei número 1835/2023. Projeto de Lei 1835/2023, súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alienar veículos e sucatas de veículos e da outras providências. Sérgio Fausti, prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação deste Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, autorizado a alienar por venda veículos e sucatas de veículos doados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, conforme ato de destinação de mercadorias ADM 090010000664/2020, de 3 de março de 2020, e ADM número 0900100065/2020, de 2 de março de 2020, a seguir relacionados: sucata automóvel Ford Escort, sucata automóvel Ford Courier, sucata automóvel Toyota Corolla Shea, sucata automóvel de passeio GM Zafira Expression, sucata automóvel de passeio Gol, Volkswagen, sucata automóvel de passeio Fiat Strada Working, sucata automóvel de passeio Fiat Dublô, sucata carreta semi-reboque Randon SR Randon, sucata automóvel de passeio GM Corsa Wind, sucata de automóvel passeio Vectra GLS, sucata de automóvel Santana Volks, sucata de automóvel de passeio GM Vectra GLS, sucata de automóvel passeio Volks Logos CLI, sucata cavalo mecânico Scania R124, sucata de automóvel passeio Fiat Siena ELX, sucata de automóvel passeio Volkswagen, sucata de automóvel passeio Ford Escort GL, sucata de automóvel passeio Fiat Tempra, sucata automóvel de passeio Ford Escort L, sucata automóvel de passeio Volks Paraty, sucata automóvel de passeio GM Celta Spirit, sucata automóvel de passeio GM Paraty, sucata automóvel passeio Ford Versailles, sucata automóvel de passeio Paraty Turbo, sucata automóvel passeio Volks Space Fox, sucata automóvel de passeio Peugeot 307, sucata automóvel de passeio Vectra GLS, sucata automóvel de passeio Volkswagen, sucata automóvel de passeio Renault Clio, sucata automóvel de passeio Fiat Uno Mille Economy, sucata automóvel de passeio GM Montana Conquest, sucata automóvel de passeio Chevrolet Spin, sucata automóvel de passeio Ford Ka-Flex, sucata de passeio Fiat Uno Vivace, automóvel de passeio Fiat Uno Vivace, reboque comum Rodotec SR Rodotec 3E CA, reboque comum Rodotec SR Rodotec 3E CA, automóvel de passeio Fiat Siena EL 1.0, veículo Toyota Corolla GL 1.8, retroescavadeira JCB 3C 4WD, retroescavadeira XCMG XT 870BR, veículo Renault Sandero, veículo Fiat Uno Mille Way Econ, veículo caminhoneta carroceria aberta Ford Courier 1.6, veículo automóvel Gol 1.6 Power, ônibus Iveco City Class 70C16. Artigo 2º. A alienação dos bens descritos no artigo anterior serão através de leilão público e pelo maior lance,
observando o lance mínimo estabelecido em avaliação. Artigo 3º. O Executivo Municipal designará através de edital local, data e horário e outras condições para a realização do referido leilão. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Praia do Iguaçu, aos 7 dias do mês de agosto do ano 2023, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passa o projeto de lei número 1835/2023 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Públicos e conceda um prazo de 10 minutos para análise e parecer sobre o projeto de lei. Senhor presidente, as comissões se reuniram e o parecer é favorável ao projeto. Coloco em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1835/2023. Senhor presidente, queria comentar sobre esse projeto que há quase um ano atrás a gente fez uma indicação para que se votasse, né? Mas não andou. Na semana passada, o companheiro vereador Neivo, fez a indicação, inclusive postou o vídeo da situação dessas sucatas, né? Muitas sucatas e outros veículos que têm documento, mas na verdade são todos sucatas. Tem carros novos lá, carro ano 2015, tem aí um Uno 2015, um veículo que na mão de um cidadão normal estaria novo. Uma pena que muitas vezes os veículos, por serem públicos, né, são detonados, né. E também eu queria comentar aqui que percebi, né, a falta de vários veículos, né, que ainda vai ficar para trás. Então, eu acho que deveria ser leiloado todas aquelas sucatas. Vejo aqui que a maioria dos que estão indo para leilão é os que estão lá no setor de urbanismo. Mas mesmo assim, em vistoria no local, vai sobrar vários veículos lá. Isso aqui, na verdade, não é só de utilidade financeira para o município, né? Que isso aí foram veículos ganhados aí em 2020 ainda, né? E que hoje vai servir de arrecadação para o município e que sigam a sugestão do vereador Neivo, de que se use isso para comprar equipamentos, Claudir, de repente para te fortalecer lá no setor rodoviário, aqui no setor de urbanismo, né? Mas é também de uma questão de saúde pública, de embelezamento. Aquele nosso setor de urbanismo é um lixão. Se você for nos lixões aí da região onde é recolhido o lixo dos municípios, é tudo limpo, organizado. O nosso setor de urbanismo está um lixão de carro velho, sucata velha, tudo quanto é lixo que cata nos prédios públicos, é jogado lá para dentro. Então é uma questão até mesmo de saúde pública. Então eu acho que esse projeto é de grande valia, sim, senhor presidente. Com licença, senhor presidente, demais colegas vereadores, como foi falado aqui há quase um ano, inclusive foi montada uma comissão, onde eu e mais 2 servidores do Executivo, formado uma comissão de leilão, onde eu pedi para ser retirada a comissão, na época, sei que muita gente aí não entendeu, mas só para explicar, pelo princípio da moralidade. Eu, como vereador, compete a mim fiscalizar e não legislar. Vocês imaginem, por exemplo, se eu vou lá e avalio um desses bens, e chega um amigo meu e compra. Então, eu pedi para ser retirado da comissão justamente por isso. Porque eu, como vereador, eu não posso ficar palpitando no Executivo, assim como eu não quero que o Executivo também venha palpitar aqui, para não criar aquele compadrio entre Câmara e Executivo, que sempre foi um mal do nosso município. Então, por isso que eu pedi na época para ser retirada essa comissão. Permissão, presidente. Quero saudar os aqui presentes, quem está nos assistindo. Com relação a esse projeto, não é de agora que o Executivo vem se empenhando, alguns funcionários, para a desafetação dos veículos. Esses veículos, a maioria foi doado pela Receita Federal. Para ser inservível, tem que desafetar.
Isso é uma burocracia. Os funcionários mais de meses que estão trabalhando em cima, não é de agora, que estão fazendo o levantamento. Tem que dar baixa no Detran, aquela burocracia todas, cada veículo que vai para leilão tem que dar baixa. Então não é de agora, que fizeram um alarde aí nos últimos dias. Faz meses, comissão e funcionários estão trabalhando. São quase 50 veículos que foram doados à Receita e estavam lá, não é de agora. Isso aqui nós estamos autorizando o Executivo a fazer um leilão. Vai passar por uma avaliação, vai ser feito um leilão, quem tiver interesse vai adquirir. Então esse projeto chegou em boa hora, mas foi muito trabalhoso, mais de 50 veículos, foi dado baixa, a lisura dos veículos, porque amanhã depois na Receita tem todo um cronograma, foi doado, tem que dar baixa e tudo mais. Então esse trabalho aqui não é de agora não, é de meses, desde o ano passado. Várias indicações fizemos aqui. Não é eu, né? Todos os vereadores que fizeram essa indicação. Ninguém é o pai da criança não aqui. É o Executivo. Estava cobrando. Nós estávamos cobrando também que você faça isso. Se ficou alguns veículos, talvez é do município, será para a próxima, desafetação. Então esse projeto é isso que estamos aprovando hoje. Devemos aprovar. Devolvo a palavra ao presidente. Com licença, senhor presidente, secretário do setor rodoviário, funcionários, professores, ex-secretários que estão aqui, ex-funcionários públicos. Com relação a esse projeto, que bom, vereador Minosso, que bom, nunca é tarde para começar. Isso aí é na vida da gente, nunca é tarde. Mas eu acho que tinha começado já no começo do mandato. Leiloar aqueles carros, com certeza o setor rodoviário teria comprado mais máquinas, no setor da agricultura, e não estava lá criando o mosquito da dengue. Então, muitas vezes a coisa tem que ser na pressão. Não precisava eu estar lá fazendo aquele vídeo lá, já teve indicação no começo. Eu me lembro, o vereador Everaldo, inclusive o senhor Minosso, foi lá fazer uma vistoria lá no começo do mandato, mas só que não foi feito nada. Então a gente fez, a função do vereador é essa, é fiscalizar, não só e zelar pelo bem público. Que bom que começaram agora, com certeza. Os outros administradores que vão vir vão pegar um pátio limpo lá, vão estar fazendo outras coisas lá, de repente até um viveiro lá, naqueles espaços lá, e assim por diante. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 1835/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 1836/2023. Projeto de lei 1836/2023. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial orçamento geral vigente no valor de até R$ 181.349,25 e da outras providências. Sérgio Fausto, prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte. Projeto de lei, artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do exercício financeiro 2023 um crédito adicional especial importando em até R$ 181.349,25, de acordo com a seguinte classificação orçamentária: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Ensino, Construção e Reforma de Centros de Educação Infantil, Obras e Instalações, R$ 57.656,37. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, Revitalização Parque Urbano Lago Municipal, Obras e Instalações, R$ 123.692,88. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo anterior decorrerão das formas definidas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Assim demonstrado, excesso de arrecadação. Convênio número 887364/2019. Revitalização da praia artificial e do parque urbano. Pavimentação de estradas de acesso da praia artificial. R$
R$ 281,03. Anulação parcial. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Ensino Infantil, Manutenção, Departamento de Ensino Infantil, Creche, contribuições patronais, R$ 57.656,37. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, Construção de Barracões Industriais, Obras e Instalações, R$ 23.411,85. Artigo 3º. Ficam as metas incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício, bem como inseridas no Plano Plurianual do Município. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 8 dias do mês de agosto do ano 2023. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passa o projeto de lei número 1836/2023 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e concedo um prazo de 10 minutos para análise e parecer sobre o projeto de lei. Com licença, senhor presidente, as comissões se reuniram e estão de parecer favorável ao projeto. Coloco em votação o parecer das comissões. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Com licença, senhor presidente, eu peço um prazo de 8 dias com relação a esse projeto aqui, porque aqui tem 100 e poucos mil que vai ser investido no laguinho, e já foi investido lá naquele laguinho R$1.232,148 lá no laguinho. Então agora parece que vai mais 100 e poucos mil, a empresa não, a Caixa Econômica Federal veio ali, não aprovou, e a Prefeitura notificou a empresa, então eu peço um prazo de 8 dias. Isso não quer dizer que nós não vamos aprovar. Tem o muro lá do Arthur Biondaro, tem mais a revitalização da prainha, então eu peço um prazo de 8 dias, senhor presidente. Eu acho que os nossos nobres vereadores também aceite esse prazo, para nós estar analisando melhor esse crédito aí. Então, eu peço um prazo de 8 dias, senhor presidente. Atendendo ao pedido do vereador Neivo Borsato, concedo um prazo de 8 dias para o projeto de lei 1836. Solicito a leitura da indicação número 24/2023. Indicação 24/2023. O vereador que apresenta e subscreve nos termos regimentais que lhe são conferidos por lei, que após ouvido o plenário solicita que o presidente encaminhe ao Executivo Municipal que indica. Solicito ao Governo Municipal, mais precisamente à Secretaria de Saúde Municipal, que venha a adesivar os veículos da saúde municipal, que a identificação seja colocada no para-brisa dianteiro e no vidro traseiro dos veículos, para facilitar a visualização e identificação dos veículos lotados nessa secretaria. Justificativa. Tendo conhecimento que na grande maioria dos veículos das Secretarias de Saúde Municipal, dos municípios vizinhos e outros tantos, tem essa identificação nos veículos, utilizado para o transporte de pacientes, enquanto os nossos veículos não possuem este meio de identificação. Desta forma, para que seja tomado providências por essa secretaria e que faça a implementação dos adesivos para que todos saibam que os determinados veículos são de propriedade da nossa municipalidade, estão lotados na saúde e transportam o paciente de nosso município. É uma medida que visa a transparência do setor público, contribuindo assim para o atendimento das normas legais. Espero a aprovação dos senhores vereadores e o atendimento imediato da administração municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, 8 de agosto de 2023, vereador Volney Luiz Anzireiro. Passa a palavra ao vereador proponente. Senhor presidente, estamos hoje fazendo essa indicação, né, tendo em vista aí uma preocupação, né, com os nossos pacientes. Soubemos nós que o município de Nova Prata do Iguaçu tem lá 99% dos veículos que estão na saúde são veículos oriundos do governo do estado. Veículos envelopados, né,
com os emblemas, como se diz, os cifrões do governo do estado. Alguns dos nossos veículos têm lá o brasão do nosso município também, né? Mas que deixa bastante confuso as pessoas, principalmente algumas pessoas mais idosas que fazem uso desses veículos para irem a Cascavel, para irem para Francisco Beltrão. Eu ando nas estradas aí, né? Encontro veículos de Nova Prata, veículos do Sudoeste inteiro, né? Aí na região, e passo quase que 1 ou 2 vezes por dia na frente do centro de saúde ali em Beltrão, onde está o CREA, logo para frente é a Policlínica, e vejo lá os veículos do nosso município e também dos outros municípios. Dos outros municípios, a gente de longe sabe de qual município é. Os municípios de Nova Prata do Iguaçu, eles não têm a identificação que os outros municípios estão tendo. E isso dificulta aquilo que eu falei antes, para as pessoas que saem lá do hospital, muitas delas meio atordoado pelo exame que fizeram, uma coisa ou outra, saem procurando, saem caçando lá os veículos, o veículo no qual ela foi lá para o centro de saúde, lá para o hospital. E se tivesse lá no alto do para-brisa dianteiro e também do vidro traseiro de cada veículo o nome do nosso município, Nova Prata do Iguaçu, seria muito mais prático para que essas pessoas identificassem qual é o veículo de Nova Prata. Eu vejo pessoas andando para lá, para cá, procurando o veículo. Então, eu acho que essa identificação seria de extrema necessidade, né, para facilitar a vida dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a indicação número 24/2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicita a leitura dos ofícios. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ofício 284/2023, Curitiba, 8 de agosto de 2023. Senhor secretário, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência ofício assinado pelo vereador Sérgio Vitale de Nova Prata do Iguaçu, no qual consta a solicitação de recursos para a aquisição de uma patrulha agrícola para o referido município, pelos motivos expostos no anexo, para qual pedimos a sua especial atenção. Sem mais, para o momento, renovamos protesto de consideração e apreço atenciosamente a Adão Litro, deputado estadual, recebido pelo excelentíssimo senhor Norberto Anacleto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura. Ofício 41/2023, Nova Prata do Iguaçu, 10 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e Secretaria de Ação Social. Os vereadores Márcio Runck, Neiva Borsato e Sérgio Vitale vêm por meio desse solicitar ao senhor Prefeito Municipal, mais especificamente a Secretaria de Ação Social, para que seja disponibilizado o imóvel público onde funcionava o mini posto de saúde da linha Guarani, para que esse seja utilizado pelo clube de mães daquela comunidade, onde as mesmas se comprometem a cuidar, zelar e preservar o referido prédio, utilizando o mesmo para reuniões, encontros de família e palestras, para o bem-estar dos moradores que ali residem. Por esse prédio estar desocupado há muito tempo, a deterioração do mesmo é grande, e assim o cuidado dessas mães com certeza terá um maior e melhor uso. Atenciosamente, Márcio Runck, Neiva Borsato e Sérgio Vitale. Ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Sérgio Fausti. Só, senhor presidente. Deixo a palavra livre para considerações dos senhores vereadores. Com licença, senhor presidente, agradecer aqui a presença do secretário de Viação e Obras, Claudir. Claudir, eu estava olhando aqui o contrato, está descrito, serviço de máquina de escavadeira hidráulica de peso operacional mínimo, 22 toneladas, com capacidade mínima de caçamba de 1,2 metros cúbicos. Se o município listou isso, é isso que tem que ser prestado. Por exemplo, Claudir, tu imagina se eu não tivesse visto aquele rompedor trabalhando, eu iria fazer uma denúncia, dizendo que estavam fraudando nota fiscal. Assim como, se o município licita gasolina comum no posto de combustível, não pode ir lá e pegar cerveja, não pode pegar uísque. Gasolina é gasolina. Porque se não licita-se uma coisa, começa a sair nota, a gente vai acompanhar como, vai saber o quê? Perde-se o controle, perde-se qualquer tipo de planejamento.
Então, Claudir, a próxima vez que for fazer uma licitação, tenta conversar com o prefeito, sei que às vezes ele é um pouco cabeça dura, assim, para a gente dar algumas ideias, mas converse com ele e expõe para ele a necessidade desse serviço, esse, para ser licitado, para não acontecer esse tipo de situação. Porque não tem rompedor. Essa nota, se for paga, uma nota fria. E sobre a questão do Lago Municipal aqui, que está essa novela, eu lembro lá, até está aqui o ex-secretário de administração, seu Sidney Alberton, que quando começou, teve lá, seca-se o lago, o pessoal pescou, daí ia ter piscina aquecida, ia ter isso, e foi se cortando, e terminou com aquele perbolado de rabo de bugio, aquelas plantas que estão mortas, e agora o município grosou essa parte do contrato e vai ter que relicitar. Eu acredito que se fosse fazer uma novela desse lago municipal, daria, eu acho, uma das novelas mais compridas do Brasil. Não que não tenha outras obras públicas, Brasil afora, espalhadas, assim, nesse mesmo ritmo. Mas é algo que daria, assim, de fazer pelo menos uma minissérie. Devolvo a palavra, senhor presidente. Permissão, presidente, mais uma vez. É só comunicar ao pessoal de Nova Prata que sexta-feira passada acompanhei juntamente lá com a secretária de Ação Social, Josi Pes, mais os colaboradores e outros funcionários, assistência social, lá na convivência do idoso, que era próximo ao antigo hospital, onde foi doado mais de 5.000 peças de roupas, maioria novas e calçados, à população carente do nosso município. Então, estão de parabéns aí, assistência social e os colaboradores aí, e as pessoas que doaram essas roupas lá, roupas boas, roupas novas, né? Nada de... Então, estão de parabéns. Claudir, quero parabenizar pelo esclarecimento que você prestou hoje como secretário, conhecedor do seu trabalho aí, mais um ano meio à frente, dentro das possibilidades. A gente é sabido, sem material humano, às vezes, você conduzindo aí uma caçamba e tudo mais, porque não tem motorista. E às vezes não tem máquinas. Mas dentro do possível você não mediu os esforços. Só não trabalhou dia de chuva porque não tem como. E sem elementos humanos, às vezes, que não tinha, né, auxiliares lá para... Acompanhei várias vezes nas comunidades aí o trabalho de vocês. E o povo pode ficar tranquilo, que o povo está satisfeito com o seu trabalho, dentro das possibilidades. Tem que melhorar, vamos, mais máquinas, está chegando aí. Mas, no modo geral, está sendo atendidos, principalmente os bueiros, a estrada onde tem circulação do ônibus dos estudantes, dentro do possível, sempre foi atendido, está de parabéns. E a questão do laguinho, que é só complementar aqui, o município já tomou providência quanto à empresa. Só pagou o que executou o trabalho. Não foi pago R$1 que não foi executado. Vai ter multa, aí é questão jurídica. Se precisamos complementar, talvez precisa finalizar alguma coisa, contratar, licitar, temos que fazer. É o cartão postal do nosso município. Pelo menos nessa gestão está feito. Eu moro ali próximo. Os anteriores, que o Conselho falou, divulgava, piscina, não foi construído. Agora foi feito. Está lá bonito. Bem melhor que antes. É o cartão postal do nosso município. Todo mundo gava o nosso parquinho ali. Então, devolvo a palavra ao presidente. Com licença novamente, senhor presidente, quero agradecer a presença aqui do secretário do setor rodoviário e dizer assim, né, Claudir, que você, a bomba estourou na tua mão, na verdade, que quando o prefeito estava ali, quando ele assumiu aqui, que ele era prefeito interino, ele assumiu com dinheiro em caixa, as máquinas, tudo funcionando no setor rodoviário, e nós temos prova aqui, nós temos um funcionário que foi trabalhado ali, foi quebrado, máquina foi cascaiada, Volta Alegre, Barro Quieto, um monte de comunidade. Passou 2, 3 chefes de máquina e tu faz 1 ano que está ali. E eu sempre falei, eu andei realmente nas caçambas de caminhão, junto com o Ivan, andei, eu vi a dificuldade. Vocês fazem milagre com aquelas máquinas, nós temos que reconhecer isso. Mas o culpado não são vocês funcionários e não é você. É o cara que tem o poder da caneta.
porque vocês viram aqui, quantos projetos nós aprovemos aqui? Quase 4 milhões para comprar aquela estrutura lá, o antigo hospital que está fechado. Estão fazendo parto, cesárea lá? Não estão fazendo, diz que vão abrir. E a população que abre o olho, porque o ano que vem eles vão colocar o pronto atendimento lá, não é o hospital. Tomara que seja o hospital, fico contente que para essa correria, para baixo e para cima. Esses 4 milhões, Claudir, podia ter investido no setor rodoviário. Mais 4 milhões que o vereador Divo comentou na sessão passada para fazer barracão. Não tem um barracão. E o senhor falou, Claudir, talvez os vereadores podiam fazer um empréstimo. Não precisava fazer empréstimo. Mas com o leilão dos carros, quantos milhões tinha hoje em mão? Então o que se chama isso? Administração. A administração. Então, só para esclarecer, o senhor, muito obrigado, secretário, por ter vindo aqui. Sempre que eu precisei do senhor, o senhor sempre me atendeu. Os funcionários, a gente vai lá bem recebido, mas é o cara que tem o poder da caneta que não dá condições para o secretário trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Márcio, vereador Márcio. Boa noite a todos, com licença, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença do secretário de Viação e Obras aqui, o seu Claudir Coeres. Não posso deixar passar uma observação, Claudir, a respeito do andamento da sua secretaria. O senhor tem o privilégio de ter uma grande equipe, uma das melhores equipes de funcionários que tem na administração pública. Funcionários experientes, funcionários dedicados que estão ali prontos para atender ao seu pedido diante das demandas que vão aparecendo. Então eu quero dizer para vocês que a Secretaria de Viação e Obras, os funcionários, os servidores estão de parabéns para aquilo que conseguem fazer. Mas, secretário, nós nunca tivemos a oportunidade de estarmos hoje publicamente para conversarmos. Eu quero falar para o senhor que, como o senhor comentou agora a respeito com o vereador Everaldo, diante do requerimento, que o senhor tem uma estrutura física com bastante dificuldade para a execução dos trabalhos. Nós entendemos. Por isso que foi feitas licitações para atender essa demanda que venha a substituir as máquinas do município. Mas, como o senhor disse que as máquinas que podem ser feitas, os empréstimos para frente, não é para prefeito, não é para o senhor, não é para nenhum funcionário, os pedidos que nós fizemos diante da secretaria do senhor também não é para mim. Eu, como vereador, a gente escuta muitas demandas que podem ser sugeridas e solicitadas para a sua secretaria, e nós, muitas vezes, não somos atendidos aos pedidos que a população coloca. Eu sei que o senhor tem um cronograma de execução. Eu sei que vocês têm tudo programado. Mas eu vejo que os nossos pedidos, ou eles estão sempre no fim da fila, ou estão fora desse cronograma. Então, quando a gente passa uma demanda de um agricultor, uma delas foi uma vez que foi até inclusive mandado vídeos da estrada do seu Dirceu Dalprá. Não fomos atendidos juntamente com o morador, teve que outra pessoa pedir para vocês para fazer a execução. Foi feito. Mas quando um vereador pede, a gente não é atendido. Então, o que a gente fala para os nossos, para a nossa população? Que não procurem a gente, que procurem direto vocês, ou que seja procurado um vereador da situação, que pelo menos vocês tenham uma grande chance de ser atendidos. Isso não é só um problema meu, é um problema de todos os vereadores da nossa base. Então, Claudir, nós temos uma amizade muito grande de muito tempo. Nós estamos aqui falando não para o lado pessoal, mas sim como um vereador e o senhor como um secretário. Tentem nos atender. Essas demandas não é para nós. Como o senhor falou das dificuldades e aquisição de equipamentos, que não é para nenhum de vocês. Então vamos ter essa parceria, me coloca à disposição do senhor, da sua equipe, para nós estarmos sentando, desenvolver projetos voltados à agricultura, para que a gente consiga desenvolver o seu setor e facilitar. Eu sei que quando muitas vezes pedem para nós condições de trabalho para os vereadores, nós também pedimos o resultado para que as pessoas também sejam atendidas na medida do possível. Como o senhor comentou ali, a ponte lá da Barra do Quieto, onde ia para a estrada do seu Moacir Varta, falecido Moacir, os tubos estão lá há mais de 60 dias. Então, a gente vê que foram colocados os materiais, mas não estão sendo executados. Então, eu peço encarecidamente para o senhor, quando a gente procurar, a gente está aí para ser parceiros, que atendam também esses pedidos das pessoas que nos procuram, porque a gente acaba muitas vezes nos negando até a responder à população, porque muitas vezes não temos um resultado preciso. Nos colocamos à disposição sempre que o senhor precisar também. Quero agradecer ao pastor Delmir Pinheiro, que diante de uma solicitação dele, um convite, a gente atendeu, fomos a Curitiba, a visita ao seu deputado estadual,
aonde conseguiu viabilizar, através de nós também, um trator para a comunidade da Nova Vitória, para a Associação dos Seus Nilo Bave. Então, eu quero agradecer ao pastor, atendendo o seu convite, quero agradecer novamente ao senhor, ao deputado representante de toda a Igreja Quadrangular e do Grupo Evangélico. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, com licença, cumprimentar o secretário de Viação e Obras, ex-secretário Sidão, os nossos funcionários públicos e também a nossa população que se encontra aqui na Câmara. E também cumprimentar aquelas pessoas que estão nos assistindo em casa. E bastante triste também, né, em ter que estender esse meu cumprimento, esse meu abraço para a família do seu José Maria Padilha, seu Juca Padilha, vizinho da gente, um pioneiro de Nova Prata do Iguaçu, e que hoje nos deixou a família, né? Então, a gente sempre que dá uma notícia assim, que faz um comentário assim, é sempre lamentando, né, com tristeza. E falar também, pegar o raciocínio do Márcio aí, na questão do secretário Claudir, um amigo da gente de infância, né? Hoje, nós juntos, vamos dizer, né, no poder público, ele na administração, né, na secretaria dele, a gente aqui na Câmara, né? E dizer, Claudir, que muitas vezes não é culpa tua, né? Essa semana mesmo eu acompanhei uns trabalhos teus ali na comunidade do Ouro Fino, Santa Luzia, né? E vi algumas coisas de errada, né? Como, por exemplo, eu fiz um vídeo lá de uma escavadeira do município trabalhando, né, em péssimas condições, trabalhando para deteriorar o resto. Eu não sei se o problema daquela máquina é turbina, é bomba, imagino eu que seja bomba, mas a máquina fumaceia bem mais do que fumaceava a olaria quando funcionava. A máquina não está em condições de trabalhar. Eu não sei se não estão consertando essas máquinas para você trabalhar, né, o que está acontecendo. Mas você conhece muito bem de máquina, você se criou em cima de máquina, eu acho que teria que tomar uma atitude, ou arrumar aquela máquina, ou então manda para leilão logo uma vez também. Vamos fazer leilão, vamos vender todas essas coisas que não prestam. Porque se for para ficar judiando do operador lá e não produzir, é melhor não ter a máquina, né? Ou tomar atitude e melhorar, que é uma máquina que não é tão velha assim, dá para recuperar, né? E também vi lá que propriedades que não se produz um ovo de arrecadação para o município recebeu mais de 40 cargas de cascalho e está lá um espetáculo, bem feito o trabalho. E propriedades que produzem, né, passaram lá os caminhões, mais de 100 cargas de cascalho, passou na frente de uma propriedade de um produtor que precisava 2 cargas e não foi atendido. Então eu acho que mais do que nunca nós temos que usar o dinheiro público, o dinheiro do povo de Nova Prata, para o povo de Nova Prata, né? A partir do momento que um prefeito ganha uma eleição, um secretário assume uma função, seja qual for, ele não está ali para se beneficiar ou beneficiar quem ele acha que deve beneficiar. Ele tem que fazer os trabalhos para o povo, no geral, para os munícipes, as pessoas que produzem, né? Soubemos sim que há casos em propriedades que o número de horas às vezes é bem maior, né? Devido até mesmo à dimensão da propriedade, né? Mas temos uma lei específica também para que isso seja feito, que é as questões dos aviários, das terrasplanagens. E as máquinas do município, não só no teu mandato aí, né, de secretário, mas antes já, muitas vezes trabalhou aí muitas horas para um produtor só, que podia atender 15, 20 produtores. Então vamos tentar ajustar as coisas, fazer para que os trabalhos sejam feitos para todo mundo e da mesma forma, né, usar um cronograma, fazer com que as coisas aconteçam igual para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Divo Malacarne. Com licença, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui hoje
assistindo a sessão, as pessoas que nos estão vendo pelas redes sociais. Eu hoje não poderia deixar de manifestar a respeito a esse projeto 1836/2023, com o nosso colega vereador aqui pediu um prazo de 8 dias para analisar melhor o projeto. Esse projeto, ele vem pedindo para ser investido mais R$ 123.692,88. E eu até me surpreendo aqui porque eu fui criticado quando eu fui fiscalizar esse lago e disse que estava sendo mal feito, que a construção não estava em acordo conforme tinha licitado, que aquela grama tinha sido mal plantada, que aqueles pergolados teria que ser de uma madeira diferente. Fui criticado aqui. Inclusive, o meu novo colega vereador, Minusso, que disse que estava sendo muito bem investido o dinheiro. Isso aqui é a cara da administração, esse projeto. É a má administração. Porque quem vendeu aquela madeira já recebeu. Quem vendeu aquela jardinagem, aquela flor, já recebeu. E vão ter que substituir porque a Caixa não aprovou. Então, isso, povo de Nova Prata, isso que está acontecendo aqui, quando falaram que eu queria fiscalizar o laguinho, para mim sentar na varanda da minha casa e ver, queria sim. Mas queria ver uma obra feita e não o que está lá hoje. Falo em cartão postal, que cartão feio que está. Povo de Nova Prata, sabe quanto que nós já aprovamos e foi gastado naquele hospital, naquele lago municipal? R$1.232.142. Lá naquele parquinho. O que foi aprovado? A iluminação e os pavers. O resto vai ter que mudar. Povo, o ano que vem tem eleição. Eu estou alertando aqui todas as sessões. Analise o que estão fazendo com o dinheiro público. E quero que na próxima sessão que entra aqui, ó, esse projeto aqui, e que o vereador que me criticou aqui, que defenda esse projeto, que você gasta 2 vezes a mesma obra. Povo de Nova Prata, analise o que está acontecendo no nosso município. Acho que é isso que nós temos que analisar. É isso que nós temos que ver aonde está sendo gasto o dinheiro público. Porque não é justo nós pagar uma obra 2 vezes. E a reforma ainda. Porque esse prefeito, ele não teve um projeto, um início de uma obra e uma conclusão de uma obra. Só fez reformas e obra da administração passada. E mais nada nesse município não fez. Abra o olho, população. Analise quem está do lado do povo e quem não está do lado do povo e quem está usando o dinheiro público mal gastado. Obrigado, senhor presidente. Excelência, presidente, como foi citado, quero esclarecer a população. Primeiro, com relação ao hospital. Foi adquirido, proposta de ambos os candidatos, mais de 80% da população manifestou favorável à compra. Foi adquirido. Agora está um projeto de reforma. É um projeto. As coisas são, quando é pública, são vagarosas. Tem que fazer um projeto. Está em fase de acabamento o projeto de licitação para fazer o projeto de reforma, as estruturas. Então não estão parados. O prefeito foi a Curitiba, está indo seguidamente cobrando dos projetos. Para se conseguir um passo a mais, a 8ª regional e tudo mais. Fácil é fechar o hospital. Cair aqueles que prometeram e fechar o hospital 8 anos atrás. Eu me recordo muito bem. Não tenho memória curta. Agora, para abrir o hospital é burocrático. Mas a população exige. Quantos laguinhos, dos lagos aqui do município, população sem ter um hospital. A nossa população. Então, antes de criticarem, colaborem e ajudem. Vamos aprovar. Se tiver que fazer a reforma do hospital, para que esse ano, o ano que vem, os próximos anos, o próximo gestor, e que dê continuidade.
o Executivo está fazendo a sua parte. Não fechar, abrir. E muito bem, conversei com as pessoas lá do Rio Grande. Cada empresário, entidades, associações, podia dar uma enfermaria para ajudar, se for necessário, se não tiver recurso no município. Porque no dia da manhã não sabemos se vamos precisar de uma enfermaria, de um hospital de nós, ou alguém nós, nossa família, principalmente daqueles que não têm recurso para ser acamados. E essa empresa que não cumpriu o que estava escrito na licitação, não é culpa, às vezes, do prefeito. Bem que fez a Caixa fiscalizar e não aprovar. Mas foi pago só o que, realmente, a Caixa autorizou. E outra coisa, os 4 milhões que faz dos barracões, não foi gasto um tostão. Porque aquela obra, aquele terreno, até hoje lá, não conseguiram. Falaram que ia fazer o contorno ali da PR ali, até hoje DR não aprovou. Por isso que não pode ser construído. Não foi gasto um tostão daqueles 4 milhões, 5 que seja, que nós aprovamos aqui. Então era isso, senhor presidente. Para a população saber a realidade dos fatos. Eu quero só dizer assim que... Senhor presidente, eu abro mão da minha palavra que está... A questão dos barracões... Repetindo muitas coisas, a questão né? dos barracões... não foi investido, o terreno está lá, foi pedido esse dinheiro, encher a Câmara, disseram que os vereadores não queriam aprovar, os vereadores aprovaram. E a administração está terminando, gente. Mais um ano só. E não se vê obra desse prefeito. Falaram do trevo aqui. O trevo, quem busca, quem tem que resolver é a administração. Então, eu acho assim, não está saindo realmente para uma má administração. E a questão do laguinho, o senhor vereador, o senhor defendia de unhas e dentes, que estava saindo mil maravilha, que o laguinho estava tudo certinho. Então, a hora que entrar o projeto aqui, explica para a população por que você precisa mais 120 e poucos mil reais. Aí o senhor tem que explicar para a população, se antes estava tudo certo, por que agora tem que refazer de novo? Tem que desmanchar e fazer? Então, não estava certo, vereador. Vamos falar a verdade para a população. Obrigado, senhor presidente. Depois de ouvir essas palavras agora do vereador, eu acho que o nosso povo está em casa e está ouvindo. Vereador, quando o senhor fala de que não foi gasto nenhum real, isso demonstra mais do que nunca a falta de capacidade e de vontade de se fazer as coisas. Porque se fez tumulto, inclusive, convidado pessoas para vir tumultuar a Câmara pelo senhor, seu vereador. E foi aprovado o recurso, o financiamento dos 4 milhões. Mas não se teve capacidade, não se teve vontade de investir. Tínhamos lá, no início dessa gestão, só porque 5 vereadores do município tinham amizade, acesso e trouxeram uma grande indústria que ia estar fortalecendo as pequenas indústrias, os comércios pequenos do nosso município. O senhor foi um dos que bateu contra. E o senhor deve se lembrar muito bem. Mentiroso. Vereador, Nunca falei isso. O senhor Nunca falou até agora o que quis. Então agora o senhor me ouça. O senhor só fala o que quer e acha que deve ser. Quando o senhor falou agora no acesso, que você nem sabe o que é um acesso, eu acho, porque você falou no trevo, na rotatória, você não tem conhecimento nenhum de obras de viação. O senhor não conhece, o senhor não sabe o que é o DR, o que é um departamento de infraestrutura do município. O senhor nunca foi na Secretaria de Infraestrutura no estado do Paraná, aonde lá se dá andamento a vias, rodovias, portos, aeroportos. É lá na Secretaria de Estado, que o senhor não conhece. E eu tenho... Estou falando, vereador.
Estou falando a verdade. Quem estava mentindo até agora era você. Eu tenho documentos. O município gastou 60 mil reais em projetos inválidos, feitos por pessoas incapazes, pessoas sem conhecimento, igual você, tá? 60 mil reais em projetos gastos, mandado para o CIU, que é a secretaria que administra o DR, e várias outros departamentos, tá? Quando eu cheguei lá, o secretário me falou que não se faz mais acessos da forma com que você mandou os projetos daqui da administração. Eu desenhei e vários de vocês já viram. Desenhei a caneta, sendo eu o maior conhecedor do local. Desenhei a caneta, o secretário me falou, tá aí o projeto, manda fazer, pede para a administração fazer. Foi o que eu fiz, corri ali, mostrei, pedi para a administração. Até hoje não se fez o projeto do acesso. Não se tem um projeto de infraestrutura. Não se tem energia, não se tem água. E quando o senhor falou do laguinho, o senhor bateu, defendeu, tá? Cadê o legítimo projeto do laguinho, deixado pela administração passada, com um custo muito inferior a esse aí, onde tinha as academias, as piscinas aquecidas para os idosos, a academia dos idosos, e se retirou. Se gastou 780 mil reais em iluminação, se jogou dinheiro fora, e hoje se pede dinheiro para revitalizar o laguinho, que não está com 6 meses que foi inaugurado. Isso é um absurdo, vereador. Então o senhor abre o olho, o senhor mora para lá de cima do laguinho. Se a empresa fizesse lá no terreno do senhor, no jardim do senhor, aquele trabalho com aquela grama da forma que foi feito, eu duvido que o senhor não ia reclamar. Se gastasse madeira nativa, sem nota fiscal, sem documento, para fazer os tão falados pergolados, que eu falei aqui, que era madeira de rabo de bugio, e é verdade, é madeira nativa, tirada aqui dentro do município de Nova Prata do Iguaçu, para fazer uma coisa errada, que hoje tem que refazer. Questão do hospital, o senhor falou quem fechou. Como eu queria, como toda a população de Nova Prata queria esse hospital aberto há 6 meses atrás, já há 1 ano atrás. Já faz mais de 1 ano que foi jogado 4 milhões e pouco fora para comprar aquela estrutura. E o senhor falou a cara da administração. Primeiro comprou o imóvel para depois você fazer um projeto. Gente, a gente quando quer adquirir alguma coisa, a gente se programa, a gente faz orçamentos, a gente vê a viabilidade do que a gente quer fazer. Não vai e gasta dinheiro do povo, joga dinheiro do povo fora para depois correr atrás de ver se tem viabilidade, ver se tem como realmente fazer acontecer as coisas. E digo para a população de Nova Prata, minha gente, o vereador fala o que quer, porque ele não conhece, ele não conversou com as pessoas certas, as pessoas da área técnica da saúde do estado do Paraná, como eu conversei, o Divo conversou, Sérgio Vittar e Márcio Runke conversou. E não se toca um hospital em Nova Prata do Iguaçu, um hospital que faça um parto, faça uma cesárea, faça uma pequena cirurgia. Nova Prata do Iguaçu não tem capacidade financeira, já falei isso mais que uma vez. E não adianta o senhor jogar a culpa em quem fechou. Tá? Quem abrir pode não fechar, porque pode abrir e 2 meses, 3 meses depois de entregar, que não dura 6 meses no Hospital Aberto de Nova Prata. Então é uma pena a população de Nova Prata que pessoas assim continuam mentindo para vocês. Então busquem sempre informações, meu povo. É isso que nós vereadores temos que trazer para o povo. A verdade, não vim aqui mentir e defender coisa que não existe. Queria agradecer aqui a presença do secretário Claudir, agradecer a presença dos nossos colaboradores, professores, amigos aqui hoje na sessão. A sessão já ficando um pouco comprida. Agradecer a você que está em casa por nos acompanhar. Dizer que a sessão ela fica um pouco discutida, mas a população ela entende e ela tira suas conclusões.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2023.